Olá, sejam bem-vindos à Sala da Alma. Nós estamos aqui reunidos novamente para mais um dia de estudo e é muito bom ter a sua companhia. Já quero começar hoje agradecendo todos os comentários que a gente tem recebido e a gente fica feliz em saber que todo esse conteúdo, todo esse tempo que a gente tira aqui de estudo tem funcionado para o seu autoconhecimento, para o seu momento de estudo, que é o que nós devemos fazer, né? Nós temos aprendido aqui, nós temos que nos dedicar à nossa alma. Oi, pastora, tudo bem? Oi, Muzi, tudo? Então tá bom, hoje nós vamos seguir aqui estudando, mas antes eu já quero te lembrar que todos os episódios da Sala da Alma estão disponíveis nas nossas redes sociais. Igreja Caminho da Verdade. E nós estamos no YouTube, Facebook e Instagram. Você pode entrar lá e estudar, acompanhar, rever, né, aquilo que de repente não entendeu, anotar. É importante que a gente tire esse tempo. Vamos seguir aqui hoje, né, pastora? A gente tem um assunto, nós vamos continuar falando, estávamos aqui agora conversando. No episódio passado falamos sobre dores, suas complexidades, já falamos sobre sofrimento. Hoje nós vamos seguir mais ou menos nessa linha de assunto, falando do espírito de angústia, pastora. Isso. Eu vejo uma necessidade muito grande, Muzi, de enfatizar a questão do sofrimento e das dores, porque o ser humano da nossa atualidade, essa situação contemporânea que nós vivemos, ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com o sofrimento. O sofrimento ele é tendencioso a aumentar, o sofrimento é tendencioso a estar cada vez mais presente na rotina, né, do ser humano em si. E essa inabilidade tem trazido muitas doenças emocionais, espirituais e até mesmo física. Então, na oitava Sala da Alma falamos sobre o sofrimento. A passada falamos sobre dores e complexidades. Hoje eu quero ir um pouquinho mais a fundo. Não falo só sobre o sofrimento natural e normal e sobre a disposição, né, de nós enfrentarmos e as habilidades que temos que ter para com o sofrimento. Não vamos falar das dores e as complexidades, mas vamos falar de uma patologia, uma enfermidade um pouquinho mais agravada que nós podemos reconhecer até mesmo como o masoquismo emocional. Eu quero ler um texto de Isaías 61, versículo de número 3, que diz assim: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória ao invés de cinza, óleo de gozo ao invés de tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Eu gosto de ler esse texto quando eu falo sobre o sofrimento. Esse texto eu já li anteriormente, por conta de que levar as pessoas a analisar aquilo que Deus quer para cada um de nós. Então eu começo a falar sobre o espírito de angústia, eu começo a falar sobre uma tendência que o ser humano tem para se entregar às dores. Hoje nós vivemos uma gama muito grande de depressão, de doenças psicossomáticas, doenças psicológicas, doenças até mesmo da própria personalidade, onde hábitos se criam, por conta do quê? Por conta dessa inabilidade de lidar com tanta diversidade, com tantas situações, né? Que muitas vezes tem um contraste com as aspirações, um contraste com aquilo que as pessoas esperavam para a própria vida. Bom, o sofrimento, nós já sabemos, que já temos dito isso, é natural para todos nós. Desde que nós somos nascidos, nós enfrentamos sofrimentos diversos, né? Eu, você, todos nós. Mas existe uma situação de algumas almas serem tendenciosas a entregar-se ao sofrimento, né? Algumas almas, elas não conseguem tão facilmente livrar-se do sofrimento. E o sofrimento, ele tem uma coisa muito interessante, que é a força que ele tem, falamos isso a última sala, que é a força que ele tem de projeção e de crescimento. Então, quando ele já tem em si mesmo essa propriedade dessa força de crescimento, e a pessoa, ela já tem essa tendência a entregar-se ao sofrimento. Então se une duas questões complexas, o potencial do sofrimento, que é crescer, que é aumentar cada vez mais das dores, das situações, e por outro lado, essa alma que ela tem essa inclinação para entregar-se ao sofrimento.
Funciona assim, é como o sofrimento se tornasse uma ferramenta para a própria alma, um dispositivo dentro da própria alma de alimentação. Existem pessoas que se alimentam com alegria, o alimento preferido delas, da alma, é a alegria. Outras pessoas é a sobriedade, outras pessoas é a força. Cada um de nós temos uma projeção pessoal e característica dentro do nosso contexto, e essas pessoas, a tendência delas é alimentar-se com a tristeza. Funciona como se elas deleitassem na tristeza. É algo assim, é considerado masoquista. Inicialmente a palavra masoquista foi determinado a prazer sexual unido ao sofrimento, mas hoje falamos sobre o masoquismo em termo emocional, que é como que fosse um prazer derivado do sofrimento, onde a alma recebe a força da existência, a força do existir por meio do sofrimento. E é tão engraçado, né, pastora, porque quando a senhora fala o prazer pelo sofrimento, a impressão que dá é, na hora, a gente pensar como uma pessoa pode gostar de sofrer. Parece que isso não combina muito, né? Então, quando a gente conversa com pessoas assim, nem ela mesma reconhece que ela gosta de estar naquela situação ali, porque é uma coisa que não combina muito a gente falar gostar de sofrer, ter prazer por sofrer. É algo inconsciente, pastora? Às vezes sim e às vezes não. O fator gostar de sofrer geralmente é totalmente inconsciente. Mas a própria pessoa que tem essa deficiência, essa debilidade, ela percebe essa entonação dela um pouco mais profunda do que os outros, né? E ela desenvolve várias características e várias situações para camuflar essa situação para si mesma, né? O masoquismo emocional, ela tem uma tendência, a pessoa tem uma tendência para adoecer a própria alma ao invés de curar-se. Por exemplo, acontece com ela uma situação, que essa situação daria para ter vários tipos de aproveitamento instrutivo, de aproveitamento de alerta, de educação, de disciplina, mas tudo é embolado e resumido numa ferramenta para se automutilar. Então não existe nenhum tipo de aproveitamento nas experiências, nas situações difíceis, não existe. Existe todo um agrupamento de todo o contexto para a alma continuar no sofrimento. Então, ela tem essa tendência, esse masoquismo emocional, e ela trabalha para a alma ficar cada vez mais doente, sendo que o correto do ser humano seria ele trabalhar a favor de si mesmo para tornar a alma mais saudável, mais imperiosa, mais incisiva, com respeito a levantar-se, erguer-se. E é uma coisa muito interessante, Muzi, essas pessoas, elas sofrem muito dentro da sociedade, porque tanto a família quanto os amigos, eles não conseguem compreender esse movimento, e existem até pessoas que elas sofrem junto, né? Quando existe um amor verdadeiro, sofrem junto com essas pessoas, porque são pessoas levadas a tendências à depressão, né? Depressões muito graves, muito crônicas, e é muito triste isso, né? Uma pessoa que luta contra a tristeza, eu já presenciei várias pessoas que lutam contra a tristeza, e você percebe que é uma luta genuína mesmo, né? As pessoas lutam, é algo assim que é uma força, só mesmo quem vive sabe, é uma força que parece que arrasta, uma correnteza que parece que arrasta, né? Essa própria alma, essa tendência e essa entrega. E ao mesmo tempo que essa tristeza é sofrida, ela cria uma satisfação. É algo muito doentio, porque cria um contexto e cria-se uma satisfação. Essas pessoas geralmente desenvolvem algumas ações inconvenientes, como elas são tendenciosas a usufruírem dos relacionamentos de forma negativa, a terem relacionamentos de forma negativa. Elas escolhem pessoas
que não têm atributos necessários que elas precisam, ao contrário, escolhem pessoas, parece que é um imã. Elas atraem pessoas que vão humilhá-las, atraem pessoas que vão subordiná-las à situação, para que ela fique dentro daquele contexto. Pastora, quem tem o espírito, esse espírito de angústia, já tem isso, como a senhora disse, já é uma característica, a pessoa precisa ter passado por um tempo de sofrimento para que ficasse dessa forma, ou já é uma característica da alma desde sempre? Essa característica, Musa, ela pode ser tanto espiritual. Ela pode ser espiritual por quê? Porque ela teve experiências negativas, essas experiências esteve no domínio de ações de espíritos malignos, né? E isso pode ser espiritual. Também pode ter, bom, claro que Satanás vai herdar e vai trabalhar contra essa alma e usar toda a tristeza. Mas existe também a patologia, né? Existem pessoas, por exemplo, que têm problemas de saúde e que elas podem desenvolver sim, né? Mas aí pode ser tratado. E existe também uma genética, moça. Existe uma genética. Uma genética onde pessoas, elas já nascem com uma predisposição a serem mais tristes, herdadas do pai, da mãe, né? Pais depressivos, mães depressivas, pessoas que lutam contra a tristeza. Então existe uma predisposição. Então nós temos aí uma cadeia espiritual, né? Onde o inimigo trabalha com a tristeza, destruindo essa alma. Pode ser a nível também humano, patológico, onde as pessoas às vezes sofrem de alguma deficiência hormonal, né? Precisa ser tratado. E também pode ser de ordem genética. Então a pessoa ela precisa estudar e saber, né? Se eu não tá tudo em ordem comigo, fisicamente, eu preciso saber lutar contra isso, porque isso não é normal, né? Então, essa tendência à melancolia, essa tendência, né? Pessoas que gostam demais de assistir filmes, né? De tristes, filmes dramas, filmes melancólicos. Não sou contra o gosto, né, das pessoas pelas suas diversões aí, mas a pessoa ela vai percebendo a própria tendência dela, né, a própria tendência de ser triste, o próprio cultivo do sofrimento. Então ela vai observando. E essas ações inconvenientes, elas buscam relacionamentos onde causam dores, né? Então elas já têm até o diálogo, a forma delas dialogarem, a forma delas se posicionarem. E é muito difícil, né? Eu tenho muita empatia por pessoas assim, porque são pessoas que lutam para levantar todas as manhãs e terminar o dia. Porque a tristeza é uma coisa que ela assola a alma de uma forma muito imperiosa e com muita força. Essas pessoas se submetem muito facilmente, Muzi, a situações, né? Então são pessoas que elas começam a se tornarem indefesas diante das situações. Hoje nós vivemos uma realidade onde os seres humanos, eles não estão preocupados com o que o outro está sentindo, né? Isso aí não é tão relevante para o outro ser humano. Se você me satisfazer, se você me der aquilo que eu preciso de você, você me serve. Se você não funcionar, então você pode ser desfigurado, descaracterizado. E hoje nós temos um índice muito grande de suicídio, né? Então, às vezes você pensa o seguinte: o suicídio ele não é a solução, mas para a pessoa que ela está vivendo na ótica dela, né? Ela está vivendo aquele contexto já há muito tempo e ela se sente esquecida, ignorada, ela vê-se como a única saída é o extermínio, né? Então, as pessoas, você que na sua casa tem parentes ou tem amigos que tem esse masoquismo emocional, você deve ficar muito atento, né, e cuidar dessas pessoas, porque são pessoas que precisam ser cuidadas, né? E hoje nós vivemos essa geração, né, esse relacionamento líquido, onde o ser humano ele pouco se interessa, né? Afinal todo mundo sofre, né? Essa é a ideologia. Todo mundo tem problema, né? Cada um com o seu, cada um com o seu problema. E com o tempo que a gente tem vivido hoje, de tantas incertezas, tantas batalhas, tanto sofrimento,
para essas pessoas é ainda mais complicado lidar com tudo isso. Né, ainda pastor? é muito mais complicado lidar com as adversidades, lidar com essas pestes, né, que vem por aí, que está acontecendo. Então são pessoas que têm muita dificuldade de lidar, né? São pessoas que têm essa tendência de submeter-se e essa inclinação que as pessoas têm, né? Bom, desde que o homem saiu do Éden, o homem é familiarizado com a dor, né? Ele é familiarizado com essa situação de insegurança, de frustração. Nessas pessoas isso se torna mais intenso, como eu mesma disse, sobre as origens disso. Então precisa ser estudado as origens e a família e os amigos precisam identificar essas pessoas, né? Que têm mais tendência à melancolia, procurar compreendê-las, né? Procurar entender e assim por diante, né? Existe o sofrimento real. O sofrimento real ele existe. E existe o sofrimento que existe dentro dessa pessoa, que já é uma predisposição a encarar o sofrimento como um combustível e como uma ação dominadora dentro dela. Por exemplo, nós lutamos dia após dia como seres humanos para que nós possamos ter predominâncias sobre o sofrimento. Então é uma luta diária de aprendizado, né? Nós vamos lutando. Existem dias, por exemplo, que você está mais propenso a estar triste do que outros, isso é normal. Existem dias que você está mais alegre do que outros, isso é normal, mas nós lutamos e batalhamos. Mas essas pessoas que têm esse masoquismo emocional, essa ação deste espírito de angústia, elas dificilmente conseguem ter essa predominância, elas se entregam com muita facilidade, né? Então é um dó muito grande, é um sofrimento muito grande que essa pessoa sofre, né, neste momento, né? Então ela desenvolve algumas características emocionais que são conhecidas como patologias emocionais. Então desenvolve uma hipersensibilidade à ofensa. Então palavras, né, entram e vão numa profundidade imensa. Então as ofensas são muito presentes e muito fortes, tudo que acontece ao redor delas, tudo aquilo que as fere de uma forma muito grande, alcança uma projeção, né, cada vez mais firme. São pessoas que são tendenciosas ao negativismo, à murmuração, à vitimização, à insatisfação, né? Você nada está contente, você tudo coloca um defeito, você é muito pessimista. Eu não estou fazendo aqui uma apologia defensiva a pessoas que ficam com vitimização, não é nada disso. Eu estou falando para que você reconheça as pessoas que elas são sofredoras, são pessoas que têm esse masoquismo emocional e elas são tendenciosas à murmuração, ao negativismo, né? E elas são tendenciosas a apegar-se às pessoas, né? Elas se apegam demasiadamente às pessoas, isso vai levá-las a muitas frustrações, muitas decepções. Então é um ciclo que parece que não vai acabar nunca, né? E elas são também muito insatisfeitas com tudo que tem, né? Sempre às vezes assim projeta algo que vai fazê-las felizes e busca algo que vai trazer felicidade, e o descontentamento é muito presente. Uma outra coisa que caracteriza muito pessoas que têm esse masoquismo emocional, esse espírito de angústia, é o desprezo por si mesmo, né? Então elas não têm um senso de valorização próprio, elas não conseguem valorizar, não conseguem identificar o seu potencial, elas se desvalorizam com muita facilidade. Todas as coisas que acontecem com elas, elas levam já a cunho particular, numa situação onde elas sofrem muito com respeito, se culpam muito e assim por diante, né? A alma se torna, um núcleo gerador. Imagina o contexto de uma alma, né, com esse cultivo desse sofrimento. O que essa pessoa vai desenvolver? Ela vai desenvolver crises de ansiedade. Então ela vai ter crises de ansiedade e necessitar, obviamente, de fazer uso, né, de ansiolítico. E por quê? Por causa da insatisfação. Então essa insatisfação própria é tão grande
que eu acabei de dizer agora que ela vai gerar situações onde ela vai... se fosse assim eu seria feliz, se eu tivesse isso eu seria feliz. Então esse hábito de projeção, sabe, unido ao descontentamento, unido àquela insatisfação, com essa projeção aleatória, sabe, superficial, gera uma ansiedade muito grande esse movimento dentro dela. Então ela também começa a sofrer de ansiedade. Além do sofrimento, ela começa a sofrer de ansiedade. Doutora, então a ansiedade já é um efeito, porque até aqui a senhora falou de algumas características, né? Então isso aliado a todo esse movimento da alma começa a produzir efeitos como ansiedade, por exemplo. Como ansiedade, de uma maneira muito forte. Todos nós temos, né, essa tendência à ansiedade, ainda mais nesse mundo que a gente vive, que tudo é imediatismo. Então a ansiedade faz parte, né, já do contexto emocional da nossa geração. Então, para que a gente consiga ir começando a conhecer essa nossa alma, sou uma pessoa que vive assim, nesse espírito angustiante, né? Então, de início eu posso analisar as características aliados a alguns efeitos que eu já observo em mim. Seria esse o caminho para que a gente pudesse fazer essa leitura? Isso. A ansiedade é um resultado desse exercício que a própria pessoa faz, né? Então ela, pelo descontentamento e pela insatisfação e essa projeção que ela busca aleatoriamente do lado de fora, supostamente, ela já desenvolve essa questão de ansiedade. E é muito interessante, Muzi, as cobranças internas. Então é uma coisa interessante. Eu sofro, me entrego ao sofrimento, me torno uma pessoa muito ansiosa e começo a me cobrar. Eu começo a me dividir entre a minha realidade e os meus anseios. Então, a minha insatisfação, a minha tristeza, que analisa toda essa insatisfação da minha vida, eu começo a me cobrar. Mas porque realmente eu não virei nada, porque realmente não deu em nada, porque a tristeza, o que ela faz? A tendência ao sofrimento, né? Quando eu desfruto desse sofrimento como combustível de alimentação. Eu vou trabalhar na minha vida para que um abismo chama outro abismo. As coisas na minha vida são tendenciosas a não dar certo. Então, quando eu me entrego à tristeza, o que eu estou fazendo? Inconscientemente, eu estou trabalhando para falhar. Funciona também como um auto-boicote. Para que eu continue triste. Essa tristeza que existe dentro de mim, ela vai ser lançada do lado de fora pela minha ótica, pelo meu comportamento, pelo meu suor emocional, e ela vai trabalhar fracassos. E aí, dentro de mim, vai gerar um embate, uma coisa muito interessante que eu quero analisar com você agora. É interessante que começa a ter uma cobrança interna, porque a pessoa ela vai olhando e vai analisando e ela vai percebendo que ela não consegue terminar nada. Ela projeta, ela sonha, mas ela não tem o potencial, na verdade ela tem, mas essa inclinação pela tristeza, essa insatisfação, então anula essa potencialidade. Então chega um decorrer na vida que ela olha para si e ela diz: eu sou um fracasso. Ela começa a olhar aquilo que ela gostaria de viver, aquilo que ela queria viver, com aquilo que ela tem em si. Então essa comparação faz com que ela realmente se entregue, né? Então são quando pessoas se entregam à depressão, se entregam à anulação, deixa a vida aí do jeito que vai, né? Então são pessoas que para a sociedade elas se tornam desinteressantes, né? São onde mulheres não aguentam seus maridos não aguentam as suas esposas, né? Porque as pessoas se afastam, né? Vão se afastando, os filhos se afastam dos pais e assim por diante. Então é muito sofrido, né, a nossa cultura, né? A nossa cultura emocional, a cultura emocional que nós vivemos agora é uma cultura que a mídia vende. A mídia vende uma cultura onde as pessoas estão sempre sorrindo, as pessoas estão sempre felizes, estão comendo o que gosta, estão vivendo da maneira que gosta.
gosta. E a realidade, ela não é assim, né? A realidade é totalmente diferente. Nós temos desafios, temos embates, temos situações difíceis das quais nós enfrentamos. Então, essa cultura emocional que nós vivemos é uma cultura de abandono. As pessoas abandonam as outras que estão sofrendo. Você percebe que até mesmo na religião, você percebe que hoje até mesmo a religião cristã, ela cultiva uma cultura de alegria, né? Você tem que estar sempre sorrindo, sempre alegre, você é um vencedor absoluto, você tem sempre que estar bem. E a realidade da Escritura não é essa. Se você analisar os escritos do Senhor Jesus, os ensinamentos do Senhor Jesus, os exemplos do Antigo Testamento, onde as pessoas foram estruturadas, amadurecidas e aprenderam com abnegação e com renúncia. Então a nossa cultura emocional é uma cultura abandonativa. Ela abandona pessoas que estão precisando de ajuda. Então, quando essa pessoa se vê já nesse sistema de tristeza, dessa volúpia de tristeza, dessa situação que consome ela por dentro, e ela olha para a vida dela e olha para as outras pessoas, e ela vê que não aconteceu, e aí ela se entrega mais ainda na sua tristeza. É o núcleo gerador, né? Cobranças internas que são comuns nesse estado, né? E uma coisa muito interessante, que elas fazem um movimento muito interessante, pessoas que são masoquistas. Elas se humilham para não ser humilhadas, elas se recriminam para não ser recriminadas, elas se ofuscam, elas não querem ser vistas, né? E é um movimento interessante que, ao mesmo tempo que elas têm um comportamento anulativo, elas também têm um comportamento agressivo, né? E às vezes algumas delas se tornam agressivas, se tornam distantes, alienadas, por defesa, totalmente por defesa. Cada um, obviamente, dentro do seu contexto, de sua personalidade, desenvolve uma característica, né? Não dá para nós analisarmos as sequelas dentro de um parâmetro geral, num diálogo assim. Mas cada um manifesta. Agora, a alienação é muito comum, o apego a uma pessoa é muito comum, essa diminuição diante das pessoas, esse ocultamento, isso é muito propício, né, para elas, e ao mesmo tempo elas se tornam um tanto assim agressivas quando elas vão relacionar-se com alguém muito direto. Geralmente elas colocam um alvo em alguém, né? Então elas colocam, quando elas amam alguém, elas são entendidas e compreendidas por essa pessoa, ela vai sugar essa pessoa até o fim, né? Então essa pessoa será tão alvo do seu amor, da sua dedicação, como também das suas cobranças, né? Então ela vai atacar essa pessoa que está ali ajudando, que está ali acolhendo ela, por conta dessa revolta que existe dentro dela pelo seu estado. Ela alimenta-se do sofrimento, ela se vê no sofrimento, ela tem tendência a sofrer e ao mesmo tempo ela tem alguns lapsos de busca por não querer aquele estado. Pastora, a gente vê esse comportamento, todas essas características, como a senhora tem explicado, cada vez mais cedo, né? E aí eu pergunto para a senhora, o que os pais, por exemplo, identificando isso num jovem, num adolescente, ou até mesmo em crianças, que a gente tem visto até crianças com tendência a suicídio, né? Eu sei que existem inúmeras outras motivações para isso, mas dentro desse assunto, como que a gente faz para ajudar um filho a achar esse caminho, a entender que ele é dessa forma, que ele tem esse exercício na sua própria alma, para que ele possa achar os caminhos de sair? Tá, primeiro os pais precisam, né? Principalmente pais, cônjuges, familiares, pessoas que estão cercando essa pessoa, precisa identificar essa propensão, né? Essa inclinação que essa pessoa tem para isso. Isso você identifica desde a criança. A criança é normal toda criança ser feliz, tá? Por quê? Porque a criança ela ainda não tem aquela noção de ser e de estado. Então é normal toda criança brincar muito, né, e ser feliz. Quando o pai percebe essa inclinação, ele tem que agir rapidamente, né, ir em busca da causa,
do motivo em busca de ajuda. Por exemplo, os pais que têm os seus adolescentes, né, enclausurados dentro dos quartos, né, monitorados pelos seus computadores, manipulados pelos seus computadores, e eles ficam tranquilos, né, com respeito a isso. Nós tivemos um índice grande de suicídio, ainda temos de adolescentes, né, nós temos um índice muito grande de adolescentes com automutilação, né, com essa questão de se cortar, de se mutilar, por conta do quê? Por conta dessa situação. Eu não estou justificando aqui nem fazendo uma apologia em defesa, né, desses adolescentes, nada disso. Eu estou só falando que a sociedade nossa agora, ela está muito mais capitalista, ela está muito mais mergulhada no ter do que do ser. As pessoas valorizam pelo que tem. Se você tem valor. Se você não tem, você não tem valor. Então isso, por mais que os pais eles queiram se desvencilhar disso, pais capitalistas, eles tentam, mas não conseguem, porque é um movimento lá fora. Todo dia matando o leão, quando chega dentro de casa, normalmente eles vão tratar os filhos e a família dessa maneira. Então, uma coisa muito interessante, né, que você abordou, Muzi, sobre essa ótica um pouco mais próxima, essa ótica um pouco mais delicada, né, em observar essa inclinação na tristeza da criança, do adolescente, né, isso é muito importante, dar atenção para isso e procurar ajuda, né, se o pai ou a mãe não consegue trabalhar isso, não consegue ajudar o filho nisso, procurar ajuda, né, e ajuda especializada. Bom, uma das coisas muito interessantes que eu estava dizendo sobre eles colocarem alguém diretamente ligados a eles e fazer dessas pessoas tantos responsáveis pela sua alegria, pelos seus momentos de alegria e tanto também cobra, eles terceirizam muito a sua vida, a sua história, né? Pessoas com tendências masoquistas, eles permitem que os outros terceirizem a própria vida deles, a história deles. Então eles permitem, por exemplo, você percebe que existem avós que deixam se manipular por netos, pais se manipulam por filhos, é como se eles migrassem a existência deles, né, na vida de outras pessoas, permitindo com que elas definam a própria vida. Então eles vivem a partir daquela outra pessoa. Então é necessário que exista uma identificação com respeito a esse masoquismo emocional, né? Bom, se tornam pessoas mais egoístas, é normal, né? Mais alienadas e mergulham nos sentimentos de tristeza e de incapacidade. Agora, para eu terminar, para falar sobre esse masoquismo emocional, Muzi, eu queria falar assim, que toda pessoa que percebe essa tendência, a gente percebe a tendência. Por exemplo, você tem mais tendência à alegria ou à tristeza? A gente sabe disso. As pessoas que são tendenciosas à alegria, elas têm que ter um certo cuidado. E existem pessoas que são mais tendenciosas à tristeza. A gente sabe disso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter cuidado especial. Por quê? Porque é perigoso desenvolver, então, um condicionamento, uma patologia, uma enfermidade, onde a tristeza vai se tornar algo comum. Ah, pastora, mas o que eu faço quando eu percebo, né, que essa tristeza, você que conhece o Senhor Jesus, a sua intimidade com Ele, a sua amizade com o Espírito Santo vai te ajudar a eliminar essa tendência, a eliminar essa compulsão por acúmulo de tristeza. Então, o Senhor Jesus, Ele nos ajuda a isso, né? Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa alegre 24 horas e uma pessoa totalmente para cima, 100%, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é necessário existir um equilíbrio. O equilíbrio é salutar, né? Todo equilíbrio é salutar. Mas muito cuidado se você tem essa tendência à tristeza, a essa sujeição ao sofrimento. Isso é muito perigoso. Viu? Muito perigoso, principalmente quando nós vamos envelhecendo, a nossa alma vai perdendo, né, algumas habilidades e vai se tornando cada vez mais crônico. E aí tá a oração, como a gente já falou em algumas outras salas, né, pastora? Colocar ali, né, diante de Deus, né? A oração, essa amizade com o Senhor, isso é muito importante para a gente
conseguir viver, né? E também diminuindo as expectativas alheias, fazendo dentro de você um lugar gostoso, um ambiente bom onde você possa se dar bem. Achar pontos de gratidão durante o dia nos ajuda a passar um Ajuda exercício bastante, bom? é um exercício bom. É isso aí. Hoje a gente falou de um assunto aqui bem delicado, né? Exige da gente uma boa avaliação sobre isso. Aqui a pastora colocou algumas características, alguns efeitos, né? Vale a pena que você tire um tempo para analisar um por um, verificar, né? Na nossa própria alma, na nossa própria vida e ao nosso redor. Nós lidamos com pessoas o dia todo, na família, no trabalho, na igreja. É importante que a gente saiba como conduzir esse relacionamento, né? Vamos fazer uma oração, pastor? Vamos. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a lidar com todas as adversidades e as propostas de sofrimento que temos pela vida. Que o Senhor possa fortalecer a nossa alma dia após dia e que possamos encontrar o caminho, Deus, buscarmos no Senhor o consolo e a adequação, Pai, para que nós não possamos de forma alguma nos entregar às dores e ao sofrimento, mas termos recursos para sobrepujarmos tudo isso e buscarmos a alegria que vem do Senhor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo Sala da Alma.